Afinal, o Diego Ribas é um pipoqueiro? Olá, telespectadores, eu sou o Lucas Carneiro e mais uma vez eu trago um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo do quadro Opinião Própria, que basicamente consiste em vocês sugerirem nos comentários um assunto para mim falar sobre e dar a minha opinião. Vocês podem estar vendo que eu tô num cenário novo, uma coisa diferente, é porque eu viajei e eu vou ficar 2 semanas aqui no lugar onde eu estou. Então, durante 2 semanas mais ou menos, vocês vão ver esse cenário aqui. E depois vai voltar tudo ao normal, vou voltar pra minha casa e vai tudo se normalizar de novo. E eu gostaria de, antes de começar esse vídeo, pedir pra você deixar o seu like. Deixe seu like já no início do vídeo, porque senão você pode acabar se esquecendo no final. E inscreva-se no canal também, ativando o sininho das notificações. Se você fez isso, muito obrigado. E agora vamos para o vídeo. Se você gosta de futebol, provavelmente já conhece o Diego Ribas. Mas para quem não conhece, o Diego Ribas é um jogador que atualmente joga no Flamengo. Ele é um meia de ligação e é um dos principais nomes do Flamengo. Inclusive é o camisa 10 e capitão do time. O Diego Ribas começou a sua carreira muito cedo, aos 16 anos, e justo no seu primeiro campeonato brasileiro ele já foi campeão com o Santos, sendo um dos protagonistas daquele time que tinha craques como o Robinho, que também era muito novo, e o Robinho foi o craque da competição, porém o Diego também não deixou de jogar muito e foi um dos principais destaques do Santos em 2002. O Diego Ribas, depois do Santos, foi contratado pelo Porto, e no Porto ele chegou com status para substituir o Deco, né? Porque o Deco jogava pelo Porto, tinha sido campeão da Champions League pelo Porto, sendo o protagonista daquele time, e o Deco se transferiu para o Barcelona. Com a saída do Deco ficou um espaço ali que deveria ser ocupado por algum jogador, e o Porto achou que o Diego Ribas seria o jogador ideal para substituir o Deco. E aí o Diego foi para o Porto e jogou muito bem por lá. Logo após jogar no Porto, Diego Ribas foi transferido para o Werder Bremen, da Alemanha. E no Werder Bremen ele talvez tenha jogado o seu melhor futebol até hoje em sua carreira. Ele virou ídolo por lá, jogou muita bola, era o camisa 10 do time, era a referência daquele time que jogou muita bola, um time que tinha Mesut Ozil, que tinha Thorsten Frings, entre outros grandes jogadores. O Diego Ribas conseguiu fazer o Werder Bremen ser o segundo colocado vice-campeão do campeonato alemão, apenas atrás do Bayern de Munique, que na época já dominava o cenário alemão. E ele também conseguiu ganhar uma Copa da Alemanha pelo Werder Bremen, derrotando o Bayer Leverkusen na final em 2009. E foi logo após essa final, que foi disputada pelo Werder Bremen contra o Bayer Leverkusen, em que o Diego conseguiu ser campeão. O Diego foi transferido para Juventus, que já estava de olho há muito tempo no seu futebol, até porque o Diego jogou muita bola no Werder Bremen, se consagrou, virou ídolo lá naquele clube. E aí a Juventus chegou lá e contratou o Diego, que na Juventus teve um início muito bom, fazendo muitos gols, porém ele teve uma lesão que deixou ele de fora dos gramados por 2 semanas, e depois que ele voltou da lesão ele não manteve a mesma regularidade que ele tinha quando ele chegou na Juventus. E isso acabou fazendo com que ele fosse transferido. E nessa transferência ele voltou ao futebol alemão, dessa vez para jogar pelo Wolfsburg. E lá no Wolfsburg ele teve problemas com indisciplina e conflitos com o treinador, e tudo isso fez com que ele não jogasse nem perto do que ele jogou no Werder Bremen. Isso aí fez com que ele mais uma vez entrasse na lista de transferências, e inclusive ele foi afastado do time por indisciplina. O Atlético de Madrid da Espanha estava de olho em tudo isso e contratou o meia junto ao Wolfsburg. O meia de ligação chegou em 2012 ao Atlético de Madrid e ficou por lá por pouco tempo. Ficou até 2013, onde aí ele foi para o Fenerbahçe, e ficou até 2016, para aí sim estar no clube que ele está atualmente, que é o Flamengo. Em 2016 o Diego saiu do Fenerbahçe, foi pro Flamengo e até hoje está lá, e é o camisa 10 do time, um dos ídolos da torcida e capitão também. O Diego Ribas sempre foi um grande jogador, um jogador que tem uma visão de jogo muito avançada, muito além dos demais jogadores do seu time. É um jogador que tem um chute potente de fora da área e que tem uma liderança muito boa, uma liderança muito forte, o que faz que ele seja um ótimo capitão. O Diego Ribas é um jogador muito experiente e ajuda muito o Flamengo. Porém ele é sempre muito cobrado pela torcida do Flamengo por não fazer boas finais. A torcida sempre diz que ele acaba sumindo em finais e que ele é pipoqueiro. O que seria pipoqueiro? Pra quem não sabe, pipoqueiro é um jogador que ele joga muito bem, só que quando chega em jogos decisivos, como principalmente finais, ele acaba sumindo do jogo, acaba não fazendo nada. E um inscrito aqui do canal mandou uma sugestão em que ele perguntava o seguinte:
o Diego Ribas é pipoqueiro? E para responder a pergunta dele e dar a minha opinião automaticamente, vamos analisar as finais em que o Diego jogou. O Diego jogou a final do Campeonato Brasileiro de 2002 contra o Corinthians, onde ele jogou muito bem o primeiro jogo, criou várias oportunidades e inclusive deu uma assistência para o primeiro gol da equipe santista. Porém, a final era disputada em 2 jogos, e no segundo jogo o Diego acabou se lesionando e acabou não participando da final do Brasileirão em 2002. Porém, nessa final, na minha opinião, o Diego jogou muito bem. Ele deu uma assistência, foi importante sim no primeiro jogo. Infelizmente, ele acabou se lesionando no segundo jogo, então não tem como eu dizer que ele pipocou nessa final, porque ele se lesionou, fazer o quê? Porém, na final seguinte, em que ele disputou em 2003 contra o Boca Juniors, final de Libertadores, o Diego não jogou nada bem, principalmente em La Bombonera. Ele foi muito bem marcado e não conseguiu criar oportunidades para o Santos. O Diego não jogou nada bem essa final e o Boca Juniors, inclusive, acabou ganhando aquela Libertadores do Santos de goleada, né? Foi 2-0 no primeiro jogo e 3-1 no segundo jogo. Lembrando que naquela Libertadores em 2003, o Diego foi um dos destaques do Santos até chegar na final, então ele jogou muita bola, porém quando chegou na hora da decisão, ele acabou jogando mal quando seu time precisava dele, e não foi só ele, foram outros jogadores como o Robinho e etc. Porém, estamos falando especificamente dele nesse vídeo, e nessa decisão ele não jogou nada bem. Depois ele disputou uma final lá em Portugal, pelo Porto, que o Porto enfrentou o Benfica, e ele também não jogou nada bem, acabou sendo substituído durante aquele jogo. Foi 1-1 o jogo, e o Diego simplesmente desapareceu, acabou não jogando nada naquela final. A próxima final, também pelo Porto, foi contra o Once Caldas, na antiga taça intercontinental, que na época equivalia ao Mundial de Clubes, né? O Once Caldas tinha sido campeão da Libertadores e o Porto campeão da UEFA Champions League. O Diego acabou não substituindo bem o Deco, inclusive fez uma péssima final de taça intercontinental e ainda por cima foi expulso, né, na prorrogação, acabou sendo expulso. Por sorte dele, o Porto acabou ganhando nos pênaltis naquela final, então provavelmente a torcida do Porto não tem tanta mágoa dele por causa disso. O Porto acabou sendo campeão, mas de qualquer maneira o Diego quase deixou o seu time na mão, né, sendo expulso em plena final de taça intercontinental. A próxima final que ele disputou foi a final da Copa da Alemanha, em 2009, onde o Werder Bremen, time que o Diego estava naquela ocasião, enfrentou o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen tinha grandes jogadores como Renato Augusto, Arturo Vidal, o goleiro René Adler, que era um grande goleiro, o Stefan Kiesling também, que era o artilheiro do time naquela época, né? E era um grande time, o Bayer Leverkusen, e o Diego jogou aquela final e jogou muito bem. O Diego chamou a responsabilidade naquele grande time do Werder Bremen, que tinha Mesut Ozil, tinha também o Claudio Pizarro, entre outros grandes jogadores, e o Werder Bremen era um grande time, que tinha o Diego como principal articulador daquela equipe, principal cobrador de faltas também, jogador que estava sempre armando as jogadas do time. E o Diego jogou muito bem aquela final, fez bem o seu papel e conseguiu ajudar muito o Werder Bremen a ganhar o título da Copa da Alemanha. Então, nessa final o Diego jogou bem. O gol daquela final foi marcado pelo Mesut Ozil e a assistência foi justamente do Diego, que fez uma linda jogada e deixou o Mesut Ozil livre para fazer o gol. E aí o Werder Bremen venceu por 1-0. A próxima final que o Diego disputou foi em 2012, final da UEFA Europa League, onde os dois times espanhóis protagonizaram aquela final, o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid. Naquela ocasião o Diego tinha acabado de chegar ao Atlético de Madrid e o Diego fez uma ótima final de UEFA Europa League. Ele foi titular naquele jogo e jogou desde o início até o final. E ele inclusive marcou um dos gols da vitória do Atlético de Madrid por 3-0. Foi 3-0, 2 gols do Radamel Falcão Garcia, que na época inclusive estava em grande fase, né, espetacular, e o outro gol foi do Diego. O Diego marcou no finzinho o gol que sacramentou o título do Atlético de Madrid. O Diego, inclusive, na comemoração se emocionou, porque por mais que seja uma final de UEFA Europa League, não é a mesma coisa que Champions League, é uma competição muito importante também lá na Europa, e o Diego marcou naquela final pelo Atlético de Madrid, que é um grande time. Então ele acabou se emocionando na comemoração, os jogadores foram pra cima dele e tudo, e ele comemorou o título com o Atlético de Madrid. E nas últimas 2 finais de Copa do Brasil pelo Flamengo, ele contribuiu bastante para o apelido do Flamengo, que é o cheirinho, né? Que o Flamengo sempre chega na decisão e acaba não ganhando. O Diego contribuiu bastante com isso, porque ele não jogou nada em nenhuma das 2 últimas decisões que o Flamengo teve na Copa do Brasil. E por isso que a torcida do Flamengo cobra muito ele, por causa disso. Chega na final e ele acaba sumindo. Então eu citei várias finais aqui que o Diego disputou, e em apenas 3 delas o Diego realmente teve alguma relevância para o título de seus respectivos times, né? Foi a final de 2002, onde ele deu uma assistência no primeiro jogo,
foi na final também de 2009, onde ele deu uma assistência no gol do Mesut Ozil, e também na final de 2012, onde ele fez um dos gols do Atlético de Madrid. E na minha opinião, isso aí é muito pouco para tantas finais que o Diego disputou. Ele poderia ter sido relevante em muito mais, até porque ele é um grande jogador, tem uma capacidade excepcional e eu tenho certeza que você, telespectador, acha isso também. Agora, dizer que ele é um jogador decisivo não tem como. Porém, não sei se eu digo que ele é pipoqueiro. Na minha opinião, ele não é pipoqueiro, mas ele é um jogador que deixa muito a desejar em finais. Ele poderia aparecer muito mais pela capacidade que ele tem, tanto de criação de jogadas quanto de finalização.